Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre solos, sua função, fertilidade e o manejo adequado do solo. Para isso é importante a gente definir que solos eles contêm material orgânico. O solo ele está presente na superfície terrestre e ele é rico em material orgânico e ele sustenta plantas e vegetais e ainda ele é resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. Então, quando nós estamos falando do processo de formação dos solos, nós temos que pensar que o material rochoso ele acaba sendo exposto ao intemperismo ao longo do tempo e ao longo desse processo de exposição ao intemperismo, nós vamos perceber a decomposição da rocha-mãe. E a partir dessa decomposição e da presença de material orgânico, nós vamos conseguir ter então a formação do solo. Ainda nós vamos perceber que o solo é um recurso renovável, ou seja, ele pode ser reutilizado ao longo do tempo, desde que o uso dele seja feito de forma adequada. Para que o solo possa ser utilizado ao longo de muito tempo, é necessário um manejo adequado, um uso adequado, para que os nutrientes não venham a se perder em função da utilização ou ainda que esse solo não venha a ser contaminado ou poluído. Nós vamos perceber que a formação do solo ela se dá, conforme já dito anteriormente, pelos processos de intemperismo, que podem ser físico, químico ou biológico, dos materiais de origem, como aqui a rocha-mãe. Então nós vamos ter a rocha, que vai estar exposta ao processo de intemperismo, que pode ser físico, a ação mecânica da água, do vento, podem ser o físico, químico ou também o biológico, e esses processos vão resultar na decomposição dessa rocha, que quando tiver contato com o material orgânico vai começando a formar as camadas do solo, os horizontes, que na sequência vão se formando e vão cada vez mais ficando maiores a camada do solo. O solo vai se tornando maior em função da maior decomposição da rocha-mãe e também do maior acúmulo de material orgânico nas camadas do solo. A gente também vai destacar as funções do solo, que são a sustentação dos vegetais, pois as plantas vão se fixar nesse solo por meio das suas raízes, que estarão obtendo tanto nutrientes quanto água deste solo. Nós vamos também destacar que os solos eles podem ser mais ou menos compactados e que solos que apresentam uma maior compactação dos seus elementos dificultam a infiltração da água, são solos menos permeáveis. Já os solos que apresentam uma quantidade menor de compactação, são menos compactados, facilitam a entrada da água, o que também favorece ao desenvolvimento de plantas, pois torna-se mais fácil para as raízes das plantas se fixarem nesses solos. E outra função do solo também é a de reciclagem dos nutrientes. Então nós vamos ter ali, por exemplo, as minhocas, que serão responsáveis por se alimentar daqueles material orgânico que está em decomposição e as suas fezes resultam no humus. E o humus ali também tendo uma função fundamental, pois é riquíssimo em nutrientes essenciais para o desenvolvimento dos vegetais. As minhocas também, quando estão no solo, elas acabam, ao se alimentar, realizando túneis, vão construindo túneis. E esses túneis tornam o solo rico em oxigênio e facilitam tanto a fixação de plantas quanto o acesso da água no interior. Nós vamos perceber uma outra função do solo, que é o desenvolvimento da nossa vida, da nossa sociedade. É sobre o solo que construímos as nossas casas, fábricas, indústrias e também é sobre o solo que vamos ter as nossas relações, sejam elas sociais ou não. E sobre esse solo que também vamos cultivar alimentos que serão destinados à nossa alimentação. Então, o solo, além de tudo isso, ele acaba sendo dividido em camadas ou horizontes, que de acordo com a idade do solo, ele vai ter mais ou menos camadas, uma quantidade maior ou menor de horizontes. Neste vídeo, nós falamos sobre solos, fertilidade, processo de formação dos solos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!